boa tarde para você, boa tarde para mim, boa tarde para o meu convidado aqui do meu lado, Dr. Tiago Dózia. Ele que é da corretora de seguros, Dózia Seguros, aqui em Aracaju, na Barão de Maruim. Não é isso, doutor Tiago? Boa tarde. Isso, boa tarde. Um prazer aqui estar com você nesse programa aqui para falar do que eu mais gosto, que é de seguros, né? E eu vou ficar bem segura, porque falando de seguro, para mim é tranquilidade. Mas você não saia daí que eu volto já. A Febracis, a maior instituição de coaching do Brasil e do mundo, idealizado pelo presidente PhD Dr. Paulo Vieira, que já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A missão da Febracis é transformar, impactar vidas e negócios, a fim de você viver uma vida abundante e de plenitude. Venha conhecer as nossas instalações e você vai viver o extraordinário. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo, e já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Fiador, calção, burocracia, cartório, lentidão nos processos. Você pode até não perceber, mas tudo isso acaba afastando você, proprietário, de quem deseja alugar o seu imóvel. Foi pensando nisso que a Valor Imobiliária, líder em aluguel de imóveis no estado, criou uma solução inovadora, o Cred Prime. Para você que deseja alugar um imóvel, o Cred Prime facilita a sua vida abrindo mão de fiador e calção. Sua assinatura é feita de forma digital, dispensando a ida ao cartório, e a sua chave está na mão em até 24 horas. Toda essa facilidade para o inquilino também beneficia o proprietário. Afinal, a jornada tradicional de um aluguel é muito burocrática e com o Cred Prime tudo é feito de forma rápida e fácil, para você aproveitar o seu tempo com o que realmente importa. E tem mais, caso o inquilino não pague em dia, a Valor garante o aluguel e os encargos para você. Alugue com segurança, alugue com Cred Prime. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. Estamos de volta aqui com o programa De Olho no Condomínio. E hoje uma tarde muito especial, chuvosa aqui em Aracaju. A gente vai falar um pouco sobre o seguro condominial, e também a gente vai participar em outras instâncias, porque falou de seguro, isso é muito, muito importante, você saber, eu saber e nós sabermos. E para começar, eu quero aqui apresentar para vocês, para quem chegou agora, o Dr. Tiago Dózia. Ele que é um dos sócios fundadores dessa empresa. Mas isso eu vou saber dele agora. Boa tarde, Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui no programa, né, falando de seguros e falar também um pouco da trajetória da nossa empresa, né, que é a Dózia Corretora de Seguros, né? Sim, eu quero saber como nasceu, quem são os sócios, que eu estou sabendo aí que o negócio é bem íntimo, não é verdade? A empresa é uma empresa que já tem 32 anos de atuação no mercado, então teve o precursor, né, que é o senhor Carlos Dózia. Ele iniciou já essa trajetória há 30 e poucos anos atrás. Eu não fui bem o fundador da empresa, né? Eu vim posterior, é uma empresa familiar, então o senhor Carlos Dózia é o meu pai. E depois de algum tempo, né, eu vim também agregar, junto com o meu irmão, Max Dózia, fizemos fazer parte e aí desenvolver essa empresa por esses anos aí, que com muito orgulho a gente estamos aqui batalhando para fazer vários e vários anos ela sempre aí ativa. Mas olha, eu quando passo aí pela frente da empresa, eu vejo que ela é bem assim, bonita,
mais tímida, na frente, assim, no seu tamanho. E, de repente, quando eu entrei na empresa, meu queixo caiu. Igual aquele personagem Máscara. É lindo demais, é organizado. Então, parabéns, porque, Obrigado. Como você disse, seu pai, mas você é filho e trabalha no ramo, foi junto, porque eu tenho certeza que ele deve ter te ouvido algumas vezes na hora de estar fazendo esses planejamentos, não foi, não? É verdade. A gente sempre teve um trabalho muito conjunto, né? E a interação, né, da sociedade foi muito importante, porque ele é uma pessoa com bastante experiência, né? A empresa tem 32, mas ele iniciou muito antes ainda no mercado de seguros. E depois vemos os filhos dele, né? E veio agregar a empresa com os conhecimentos. Eu tenho formação em Direito, né? Sou advogado. O Max, ele é administrador, né, de empresa, né? Formado em administração. E aí, cada um com seus conceitos, né? Agregou na empresa. Depois eu fiz MBA em gestão empresarial também para agregar um pouco mais. E investimos sempre, toda a vida, a gente investiu em educação, né? Então, em conhecimento. Então, também me tornei corretor de seguros, como o Max também. E aí fomos agregando valores à empresa. E hoje nós contamos aqui com 30 colaboradores nos mais diversos segmentos de seguros. Então, também a gente, diferente, né, de outras empresas, a gente se especializou de forma genérica. Então, para atender o cliente em sua totalidade. Porque existia no mercado corretores focados em um determinado ramo só. Sim. Então, é aquele corretor que só atendia seguros de automóvel, que só atendia seguros empresariais, e nós equipamos a empresa através de vários profissionais justamente para poder atender o cliente de uma forma completa. Então, se ele buscar na empresa um seguro de automóvel, um seguro empresarial, um seguro de responsabilidade civil, transporte, condomínio, inclusive, ele terá pessoas com bastante capacidade para poder atender. Porque é humanamente impossível hoje, né, ter um corretor que atenda perfeitamente todos os anos. Então, a gente hoje investe muito em pessoas aqui na empresa, né, então, para que essas pessoas possam ser atendidas com a mesma excelência, né, de um corretor único, que não seria capaz. E ainda tem o departamento de sinistro nosso, né, que quando há uma ocorrência, ter uma pessoa altamente especializada e focada só a fazer atendimentos. A gente viu que o corretor não dava mais. Imagina o corretor atender sinistro, atender quando o cliente atrasa uma parcela, atender o cliente para fechar o seguro. Então, não dá mais. Então, a gente vendo isso, viu uma oportunidade que muita gente achava que isso era uma deficiência de mercado. Então, fomos, batalhamos, buscamos o conhecimento e formamos pessoas para atender o cliente de uma forma absolutamente completa. Mas, doutor Tiago, aqui você me falou das diversidades de área que vocês estão atuando, não é? E que agora a partir de quando vocês decidiram investir nos condomínios? Os condomínios, a gente viu uma expansão, né, do mercado de condomínio na nossa região, vimos diversas oportunidades. Então, já há alguns anos atrás, a gente vem fazendo investimentos, capacitando as pessoas para poder dar esse atendimento aos síndicos, né? E hoje a gama ampliou, né? Que antigamente só existiam os síndicos, que você disse agora que é orgânico, né? Os moradores é orgânico agora. Então a gente lidava muito com síndicos orgânicos e agora a gente já vê que tem outra camada de profissionais, que é os síndicos profissionais, que também estão sendo atendidos por nós, né? Tem as administradoras, então tem os stakeholders, né? Tem vários partícipes hoje no mercado. A gente se preparou para atender todos, né? E se especializando. O mercado de seguro condomínio também vem evoluindo em coberturas, né? Vem evoluindo em a sua formatação do seguro, do atendimento, em assistência. Então, tem várias vertentes hoje que a gente teve que se especializar para poder atender o cliente de uma forma completa. E realmente eu vi, aí embaixo tem um jardim de rosas, que eu fico tão feliz quando eu vejo que a empresa investe em mulheres. Aqui para nós, nos bastidores, a gente falava de um grupo de síndicas, só mulheres. E aí eles ficaram dizendo aí que era preconceito, mas não é. É porque geralmente o mercado tem muita necessidade de força bruta, então geralmente é cheio de homens, né? Até que trabalhos assim também meio que difíceis para a mulher realizar. E aqui eu entrei e fiquei tão encantada assim com as meninas, né, que realmente é de dar os parabéns. E tem muitos homens também, mas aquele jardim quando você entra, florido, né, sorridente, é tão gostoso, eu quero dar os parabéns para vocês. Obrigado. As mulheres têm uma simpatia em comum, né? Apesar de ser homem, sei como é o tratamento, né? Mas as mulheres, elas são diferentes. E é uma coisa orgânica, tá?
não é uma coisa determinada que eu vou contratar a mulher, mas as mulheres têm se destacado nas seleções, em tudo, e realmente o trabalho flui de uma forma espetacular e fica florido. Tá vendo? Mas me fale, a gente quando fala seguro, já diz tudo, seguro, né? Mas qual a importância mesmo, assim, falando francamente? Qual a importância de se fazer um seguro? O seguro ele dá tranquilidade, né, acima de tudo. Então, essa é a vertente principal. O seguro ele dá amparo, né, justamente na necessidade que a pessoa tem. Então, e ela é um amparo econômico, né, social também, ele tem um amparo social também, mas tem várias coberturas, né, que se acontecer seria inviável, inclusive, principalmente condomínio, né, que uma proporção de um incêndio, né, de grandes proporções, seria inviável arcar, né, o condomínio com aquele prejuízo, mesmo tendo a somatória de todos os condôminos, porque ninguém está preparado, né, para um incêndio de proporções. Então, tem condomínios de 15 milhões, 20, 30, né, 50 milhões. Então, ninguém está preparado para suportar isso. Então, o seguro ele tem esse papel extremamente importante, né? As pessoas pagam um valor módico, porque realmente é repartido por as diversas pessoas que contratam. Sim. Então, se ocorrer aquele evento, né, que é de futuro e incerto, mas ele é possível de acontecer, ele pode ser um desastre, um incêndio de grande proporção, como ele pode ser um incêndio contido de algumas unidades, mas os prejuízos são muito grandes. Então, o seguro ele se apresenta como um solucionador, né, para o equilíbrio econômico e financeiro das pessoas. Então, imagine o abalo que teria, né, as pessoas economicamente naquele evento inesperado, e ele ter que indisponibilizar seus bens, até vender, para recompor aquele prejuízo, para poder reparar o apartamento, né? E às vezes, como já tive sinistro de grande proporção, até a estrutura em si, né, abala, que fica abalada. Então, o seguro ele vem aí para dar esse amparo à sociedade, aos condomínios, né, nas mais diversas formas, mas em especial ao condomínio que a gente está falando agora. Olha, doutor Tiago, eu acompanho também o Corpo de Bombeiro. Na verdade, eles são aliados nossos, né? Até porque nós temos também anualmente que fazer aquela vistoria que é a RCB, que o Corpo de Bombeiro tem, que dá para a gente atestados de regularidade. E conversei com o coronel e ele mostrando assim a quantidade de incêndio e de condomínios, mais de 360 condomínios irregulares. E os sinistros que ocorrem justamente nas unidades. Dificilmente está sendo do condomínio em geral. Então, quando se fala em contratar um seguro no condomínio, é importante também pensar, como o senhor falou, na questão das unidades, né, da proporção do incêndio. Então, há essa possibilidade de o condomínio, através do síndico, né, seja ele profissional ou orgânico morador, contratar o seguro também pensando nas unidades, não é isso? Sim, é bom e bem oportuno, né, estar falando aqui para falar uma distinção, né? O seguro condomínio, né, ele cobre as áreas livres, né, e a estrutura em si do condomínio, tá? Mas ela não cobre o conteúdo dos apartamentos, salvo se existir uma cláusula específica contratada. Isso, era esse ponto que eu queria chegar. Então, também é possível, desde que o síndico tenha esse conhecimento e queira passar para os moradores. Porque, geralmente, sabe o que acontece na minha experiência, desde 2017? É fechado simplesmente ali, com o corretor ou o consultor, mas o melhor mesmo é o corretor, não é isso? Que tem um conhecimento, uma amplitude maior. Então, se ele passar para a gente, porque veja, eu não sabia. Eu sabia que tem que fazer o seguro, mas eu não sabia que também poderia cobrir os bens da unidade. Então, aí a partir daquele momento eu fiquei sabendo. Então, por isso que estou aqui com você, insistindo nessa pergunta, nessa clareza, para que os síndicos, que sempre são os nossos maiores telespectadores, né, sempre está aí com a gente, os nossos internautas, eles realmente ouvem, né, e veem pessoas de fora do Brasil que já participam com a gente há muito tempo, nesses 2 anos. Então, é importante saber que também é possível fazer junto com os bens da unidade. Claro que tem alguma regra, não tem sobre isso? Então, existe uma cobertura incêndio de bens de condôminos, né, que é justamente para cobrir as unidades. Geralmente se contrata uma verba que ela é dividida pelas unidades, né? Às vezes, e a maioria das vezes, inclusive, o síndico até opta
mas a dosagem ela é muito subjetiva, porque é impreciso você saber quanto é que tem de conteúdo de cada unidade. Sim. Então, eu sempre digo que mesmo que o síndico ele tenha uma excelente, né, disposição em fazer isso, aquele seguro ele tem que ser feito e cada unidade ainda tem que fazer o seu próprio seguro residencial. Com certeza. Porque ele vai ter um reforço ali, e a gente já teve casos de sinistro até interessantes, que houve realmente o comprometimento de 3 a 4 andares de um condomínio. Aqui em Aracaju? Aqui em Aracaju já tivemos. E realmente a pessoa perdeu completamente tudo no apartamento. Nossa. E ele não tinha um seguro residencial do conteúdo, né? Porque toda a parte estrutural ela foi indenizada. Então, foi feita, inclusive, uma avaliação técnica paga pelo seguro, né, para que pudesse avaliar a estrutura. Só para você sentir bem interessante esse caso e compartilhar com todos os telespectadores aí, que não se podia nem adentrar ao apartamento porque ele poderia ter o risco de sucumbir. Nossa! Então, nem o dono do apartamento podia entrar. Foi bem emblemático isso. Então, só depois das vistorias necessárias para ver a estrutura, né, o pessoal da engenharia, para dar autorização para limpar o apartamento. Você vê como é a complexidade de um caso e a quantidade da destruição. Então, essa cobertura de conteúdo, ainda que o síndico faça, é recomendado ainda que se faça também o seguro residencial. Mas é bem oportuno porque o custo ele é bem acessível também. Tá? Claro, tem muitos síndicos que vão dizer, Tiago, e qual a minha obrigação? Eu acho que né, eu tenho que fazer ou eu não sou obrigado a fazer? Sim. De fato, o síndico ele não é obrigado a fazer essa cobertura. Ele é obrigado a fazer a cobertura básica do incêndio, da edificação, mas isso é uma cobertura acessória. Só que nós, enquanto corretores, nós sempre vamos recomendar a maior quantidade de coberturas possível para que todo mundo fique tranquilo. Fique né? segurado. Exatamente. Seguro que se acontecer algum evento daquela natureza, estará pelo menos amparado, ainda que minimamente. Porque hoje, e isso é muito dinâmico. O mínimo é melhor do que nada. Exato. E outro, o conteúdo do meu apartamento hoje pode ser um e amanhã pode ser outro. Né? Eu posso colocar uma cortina diferente, um piso diferente, posso colocar várias coisas. Então, não teria como o síndico estar avaliando o conteúdo de cada apartamento. E venhamos e convenhamos. Tem apartamentos que são bastante equipados, claro, e tem bastantes que são módicos, até no mesmo próprio condomínio. Sim. Então, é recomendado que se faça a cobertura de incêndio de bens de condôminos, tá? Mas também é recomendado que o condomínio também incentive que as pessoas possam completar. Por quê? Aí já é outra distinção. Tiago, eu tenho o seguro condomínio, eu sou obrigado a contratar o seguro residencial. Uma dúvida muito comum das pessoas, né? Eu sou obrigado, ninguém é, né? Sim. Mas eu preciso... Precavido. Preciso contratar ou não preciso contratar? Então, é ideal que se haja assim a contratação residencial, porque o seguro residencial tem mais coberturas ainda do que o simples incêndio. No residencial eu tenho seguros de danos elétricos, perda de pagamento de aluguel, tem rompimento de tanques e tubulações que podem ser contratados. Então, o seguro residencial ele vai ser mais amplo. E lá no condomínio eu vou ter uma cobertura de incêndio para o conteúdo apenas, mas tem outras coisas que podem ser amparadas. Então, uma cobertura muito especial no seguro residencial, que é estourar um cano na residência. Caixa d'água que fica exposta por muitos anos lá em cima, que é o que mais acontece. Sim, exatamente. Então, ele isso pode... é mais frequente, sabe, doutor? Exatamente. E tem aquele chuveirinho. O chuveirinho do banheiro. Aquele chuveirinho do banheiro também. Acontece bastante. É o gargalo, estoura. Não tem ninguém em casa. Como é que faz? Aí inunda o apartamento, desce, vai para o elevador, é incrível como só vai para o fosso do elevador. Parece que a construtora já fez o chão assim, direcionando. Exatamente. Meu Deus do céu, sabia? Eu já vi muito isso. E pode ter esse amparo também no seguro. Né? E, diga-se de passar, seguro residencial é um seguro que tem um custo muito pequeno. Então, muitas pessoas não fazem o seguro residencial pelo desconhecimento do seu custo, né, que é muito baixo, e nem conhecem as coberturas e as suas vantagens, são imensas. Então, é preciso que os condomínios também, junto com o corretor de seguros, proporcionem, né, a aculturação das pessoas em fazer esse seguro, complementando a cobertura que o síndico, né,
fez junto com o corretor, ele fez aquela dosagem, mas é importante que haja também essa predisposição e também que haja essa informação que os condôminos eles têm que dar esse complemento de cobertura. Eles não podem ficar reféns, em tese do síndico. Eu vou ficar no refém do síndico lá que ele vai fazer o seguro. Não. É também temerário o síndico se pronunciar dessa forma e dizer que aquela cobertura de bens de condôminos já está todo mundo segurado. Não. Ele tem que dizer que ele fez parte desse seguro, que às vezes ele vai ser altamente suficiente em caso de um acidente, de um sinistro, mas às vezes pode ser que não seja. Então seria temerário ele afirmar que ninguém faça mais seguros não complemente. Ao contrário, ele tem que incentivar e estimular para que as pessoas possam, e ele pode contar muito com a força do corretor de seguros para isso. Bom, mas além de ser indicado, como você falou, fazer o seguro, é também obrigado por lei, não é? Peraí, mas não me fale agora não, porque eu vou tomar um cafezinho com esse biscoito, que tem o nome da empresa, Dózia. Então eu volto já, porque a gente vai ficar aqui no cafezinho. Não saia daí. A Febracis, a maior instituição de coaching do Brasil e do mundo, idealizado pelo presidente PhD Dr. Paulo Vieira, que já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A missão da Febracis é transformar, impactar vidas e negócios, a fim de você viver uma vida abundante e de plenitude. Venha conhecer as nossas instalações e você vai viver o extraordinário. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. E já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Fiador, calção, burocracia, cartório, lentidão nos processos. Você pode até não perceber, mas tudo isso acaba afastando você, proprietário, de quem deseja alugar o seu imóvel. Foi pensando nisso que a Valor Imobiliária, líder em aluguel de imóveis no estado, criou uma solução inovadora, o CredPrime. Para você que deseja alugar um imóvel, o CredPrime facilita a sua vida abrindo mão de fiador e calção. Sua assinatura é feita de forma digital, dispensando a ida ao cartório, e a sua chave está na mão em até 24 horas. Toda essa facilidade para o inquilino também beneficia o proprietário. Afinal, a jornada tradicional de um aluguel é muito burocrática e com o CredPrime tudo é feito de forma rápida e fácil, para você aproveitar o seu tempo com o que realmente importa. E tem mais, caso o inquilino não pague em dia, a Valor garante o aluguel e os encargos para você. Alugue com segurança. Alugue com CredPrime. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. Estamos de volta aqui com o programa De Olho no Condomínio e você que chegou agora, se não sabe com quem eu estou falando, é com o Dr. Tiago Dózia, aqui na empresa dele, que é muito bonita. Parabéns, eu ainda estou encantada, porque realmente só vindo aqui para saber como é legal o atendimento, os departamentos, que inclusive também o pai dele, que é o fundador, está aqui na empresa, sempre auxiliando, e é uma empresa familiar, como ele mesmo contou aqui no início. Então, você que está chegando agora, a gente está falando sobre o seguro, né? Seguro dentro do condomínio, seguro residencial, né? E seguro também das unidades, dos pertences, algo que pode envolver completamente uma diferença dentro da gestão do síndico. Porque nós sabemos que eu, quando entrei, moradora, sem experiência nenhuma,
a gente vai buscando conhecimento, né? E, de repente, eu só sabia que tinha que fazer o seguro. Eu quero fazer o seguro, porque venceu, mas eu não sabia os detalhes, né? E hoje aqui, conversando com o doutor Tiago, ele já contando para mim mais e mais novidades e como pode realmente ampliar essa questão com o seguro residencial junto para as unidades. Isso é muito importante, porque havendo um sinistro, tanto da própria estrutura, né, partindo do condomínio quanto de qualquer outra unidade, você também já fica assegurado, né? Pelo menos tem alguma coisa para recomeçar. Não é, doutor Tiago? Exatamente. Mas a gente tinha perguntado no bloco anterior sobre a questão de fazer o seguro no condomínio. Ele sempre coloca assim que é recomendável, mas é lei também. Aí eu estava aqui perguntando para ele, é lei, não é? Que lei é essa? E se não fizer? Existe uma lei que realmente obriga o síndico, é uma obrigação do síndico. Inclusive, há muita dúvida, né? Se o síndico ele deve aguardar uma assembleia, se deve consultar os conselheiros. Tal. Isso. Então, a obrigação é do síndico, né? Ele não precisa é algo que não precisa, né? É uma urgência, uma necessidade e lei, então não precisa estar em assembleia. É uma responsabilidade dele, inclusive. Sim. E a gente da área de direito também sabe que se ele não o fizer e acontecer um sinistro, ele pode ser chamado, né? Pode ser responsabilizado a realmente pagar com o seu patrimônio próprio. Então, acredito que ninguém vai querer, nem o síndico, correr esse risco. Claro que não, até porque não se paga nem tão bem, viu, doutor Tiago? E sendo morador orgânico, meu Deus do céu. Então, ele tem essa obrigação, ele não precisa estar esperando ouvir o conselho consultivo, o conselho fiscal, ele também não precisa fazer uma assembleia para essa aprovação. É muito importante dizer que a obrigação dele, e essa obrigação legal, é para fazer o seguro de incêndio, da cobertura básica do seguro. Incêndio, raio e explosão. Sim. Porque o seguro tem várias outras coberturas, mas a obrigação dele reside em fazer essa cobertura básica. Hoje é quase que não existe, né? Hoje não existe só fazer o básico. Eu, na verdade, aqui no meu histórico, eu nunca fiz, só para você entender. Mas para aqueles condomínios menores, né? Que tem poucas unidades, então, no mínimo do mínimo, o mínimo. Sim, essa é a obrigação, né? Então, se ele for síndico, ele já sabe que tem que fazer isso. E ele fica resguardado, pelo menos, Exato. Isso aí. A gente também vê muito na nossa prática aqui que o síndico às vezes fica aguardando. Isso é muito perigoso, né? Porque nunca se sabe quando isso vai ocorrer. Claro. Então é bom que o síndico saiba a sua responsabilidade e não esperar também para o último momento em fazer uma renovação ou fazer uma contratação. Ele tem que buscar também estar aliado ao seu corretor de seguros para realmente entender. Porque não adianta você ter seguro e não saber o que tem. Então, eu passei por isso, né? O condomínio tinha seguro e eu não sabia, assim, o que cobria. Inclusive, uma vez bateu até o portão, porque antes era manual e na minha gestão eu coloquei já digital, coloquei com chip, não é? E então, a gente não mais teve esses sinistros, mas antes o que se batia de manual pelo porteiro quando fechava, porque o porteiro, além de estar olhando quem entra, quem sai a pés, também os carros, telefone, correio, Sim. Alguém que passa e pergunta. Então, ele fica ali e nós diminuímos muito isso, né? A gente diminuiu bastante essa função dele, essa multifunção. Hoje, os carros entram e saem sozinhos, os moradores sozinhos, né? Então, ele atende o correio, o interfone e é uma coisa que ameniza. Então, hoje, já para que aconteça isso, é muito difícil. Desde a minha gestão para cá, que já vieram 2, não teve mais, pelo menos, esse sinistro nos portões. Então, para saber quem era a culpa, e aí cobra do morador, ou do porteiro, ou é de quem entrou com o carro? Sim. Olha que confusão era, doutor, nessa hora. Era um sinistro pequeno, né? Aí eu ligava, seguro, você cobre isso? Porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Sim. E não busquei saber. Então, é muito importante, né, se aliar ao corretor. E o síndico muda muito, né? Então, sim, ou um ano ou 1 mais 1. Isso. Geralmente 2 é o máximo por lei. Então, se estiver assistindo os síndicos, né, que é o maior público que está assistindo, então procure saber quem é o seu corretor, procure compreender a apólice que já tem. Porque de vez em quando o síndico entra e ele recebe a apólice de bandeja, Sim, né? Olha, você verifica se está tudo ok. Então é importante que uma das atribuições do novo síndico é ele pegar essa apólice, ler, chama o corretor e procura debater essas coberturas. Às vezes os síndicos
que tem uma maior preocupação, eles ampliam até, né? Olha, vamos fazer isso, aqui, discutir isso. A gente sente muito, enquanto corretor, essa falta de contato, né? Mas é por causa de... Porque não tem conhecimento, doutor Tiago. Sim. Porque o senhor falando aí, pergunta para o corretor, eu soube que... E na última vez, no último ano que eu refiz o seguro, eu já incluí, sabe o quê? A questão da responsabilidade do síndico, um percentual de um valor da responsabilidade dele. Sim. Não tem isso também? Tem. Eu não sei o nome assim direitinho, mas responsabilidade civil síndico e responsabilidade civil condomínio, né? Então, o senhor fala também, que é importante. Muito importante. E até bom esclarecer uma dúvida muito comum, né? A responsabilidade civil do síndico e do condomínio é porque, pela conservação do imóvel, né, do condomínio, esse síndico ele pode ser processado e o condomínio também. E aí parte das manutenções preventivas, né? Exatamente. Então, mesmo que adotando aquelas medidas preventivas, podem acontecer fatos inesperados. Sim. Né? Então, aquilo que você tem uma piscina e solta, por exemplo, um piso da piscina lá e acaba acometendo algum acidente, né? É verdade. Então, o condomínio ele pode ser processado e pode também ser processado o síndico. Então, e o síndico ele pode arcar com o seu patrimônio pessoal, se caso haja entendimento judicial. Então, essa apólice ela resguarda o patrimônio tanto do condomínio, de uma possível indenização, como também do patrimônio do síndico que poderia ser afetado. É complicado, viu? Porque hoje as responsabilidades dos síndicos estão crescendo, as cobranças cada vez mais. Olha, doutor Tiago, porque desde 2017, como eu falei para o senhor aqui, que eu ingressei. Ingressei porque, o pessoal falou, vai você. Eu ia para um sub de uma equipe e aí disseram, não, tem que ser você. Aí eu fui a primeira mulher síndica do meu condomínio e realmente, assim, eu gostei bastante. Sabe, a responsabilidade não foi fácil. Eu criei muito cabelo branco, porque eu sofri muito. Assim, sofri em termos de aprender, me esforçar a fazer. Mas olha que eu não larguei mais, porque eu gostei. Eu gostei de estar administrando, porque eu não sabia que eu poderia fazer assim. Claro que eu orei muito a Deus, pedindo a Deus muita sabedoria. Porque eu não conhecia, doutor. É como se eu dissesse, olha, aqui tem uma lei... Pega essa lei aqui, leia e vá ali. Entende? Eu não estudei para isso. Sim. Mas é uma área que realmente a gente está vendo aí em várias instâncias, leis sendo geradas e sendo aprovadas nos congressos aí, né, na Câmara Federal e Senado, sem antes ter o conhecimento da gestão com a classe condominial. Sim. Então, só vem leis de responsabilidade. E essa aí, com relação ao seguro, é também muito pesado. O negócio está ficando sério, a gente está ficando apertado. Acho que tem que mudar aí, tem que fazer agora uma lei de salário, né? De alto salário. Porque o que se ganha não dá para poder compensar esses sofrimentos, não, essas cobranças. Muita responsabilidade, sim. E, além de tudo, ele também assume a responsabilidade pela conservação, né? Por tudo. É a obrigação do papel da gestão, né? Sim. Então, quem quer ser síndico realmente tem que pensar direitinho. Exatamente, tem que saber onde vai alcançar, né, isso, né? Então, as pessoas confundem, é até oportuno falar sobre isso, a questão da responsabilidade civil por atos de gestão. As pessoas dizem... Ou ingestão. Mais ou menos isso aí. Então, essa cobertura do seguro, ela não ampara atos de gestão. Certo? Bom isso. Não Bom é. Saber então, disso. Muitas vezes há questionamento dos segurados que, olha, aqui houve um balanço diferente, errado, que a responsabilização do síndico, ele não fez o trabalho dele da forma correta, né? E tem cobertura no seguro? Não. O seguro, ele é de responsabilidade civil por uso do patrimônio. Condomínio, certo. Né? Tipo aquele exemplo que eu disse, de um piso que estava lá, soltou, mas uma coisa inesperada, tal, e aí acometeu, e pode ter um entendimento judicial que o síndico deveria ter visto aquilo com maior antes, isso, né? que é aquela questão das prevenções, né? Isso, e aí ele não viu e pode ser responsabilizado. E aí, sim, nesse caso, o seguro irá amparar tanto o condomínio quanto o síndico. Bom, doutor Tiago Dózia, aqui com a gente no programa De Olho no Condomínio. Tem uma pergunta aqui de um seguidor nosso, muito atuante, sempre está com a gente, né? Ele está perguntando assim, nesse período que a gente está aqui vivendo agora, inclusive eu falei no início que para chegar aqui foi um problema, porque as ruas alagadas, né? Tem certos pontos da nossa capital que
dá esse transtorno. Mas e quando esse alagamento invade o condomínio, nas garagens principalmente? Porque aí vem a questão de inundar a garagem, quando ela é subterrânea, e também tem a questão das coberturas, quando elas são mais acima, né, do nível da garagem, no caso, rente com as vias públicas, né? Isso seguro cobre? Sim, terá que ter a cobertura, né? Hoje o mercado, existe até uma certa dificuldade de contratar essa cobertura, por causa que realmente é desastroso e a ocorrência ela pode vir de forma assim, por vários condomínios podem ser atingidos em uma única ocorrência. Digamos que a gente está passando agora, a gente tem uma chuva muito intensa. Sim. Que vai atingir diversos condomínios. Sim. Então imagine o prejuízo que a seguradora teria. Então não é uma cobertura muito fácil de se contratar, né? Eu acho que também é importante a gente falar isso, mas é possível que haja essa contratação com um limite segurado, né? Então a pessoa vai ter que dosar isso muito bem. É importante falar que essa cobertura vai ser acionada, mas precisa que haja medidas no condomínio, né? Para evitar, né? Para evitar, ou seja, o condomínio não pode ter dado causa ao alagamento. Como assim? O condomínio tem que estar fazendo as manutenções das tubulações, não pode ser entupimento, né? Então ele tem que estar feito a manutenção em ordem. Porque se for constatado, né, que o condomínio não atuou de forma a conservar para que não houvesse o evento, o seguro não poderá cobrir esse evento. Mas espera aí, antes de você continuar, isso se for da manutenção, e mais se for da construtora. Porque, veja, o que acontece com alguns condomínios onde meu irmão mora, ele é pavimentado, a portaria, tá? Mas logo mais à frente já começa a declinar a garagem subterrânea. Então, se aquela rua inundar... se for um evento, né, de causa súbita, não sabida... E aí vai ser muito carro, que tem garagem... Exato. Mas, geralmente, as coberturas, seguro, eu sempre digo, ele não cobre tudo, né? Seguro, porque ele a tem construtora, a sua ela poderia também, por exemplo, já que ela está rente à rua, né? O condomínio, a calçada do condomínio, a portaria está rente com a pista, a rua, mas aí ele poderia fazer uma lacuna onde, se por acaso a água invadisse, ela escorria. Como a gente entra em alguns supermercados aqui, eu tenho uma raiva daquele barulho. O senhor sabe quais são os que eu estou falando, né? A gente entra na garagem subterrânea e aí ele faz pá, pá, uma zoomada que irrita. Mas ali é justamente um córrego com placas de ferro, para que o carro não caia, né? Claro. E aquilo ali é justamente para prevenir essa questão da inundação. É um canal que eles fazem para água... É previsível que os condomínios, né, que tenham subterrâneo não vá inundar por uma simples chuva. É esperado que haja algo diferente, chuvas volumosas, né, que realmente inesperadamente... O serviço da natureza. Exatamente, vem acontecer. Né, no padrão, no comum, as frentes uma chuva só não vai alagar uma garagem subterrânea. Então é algo fora do comum que venha a atingir esse condomínio e aí sim o seguro vai ser acionado, porque é incomum, é algo que deu muita chuva, né, inesperadamente. E olhe que, diga-se de passagem, que a gente está diante de muitos episódios ultimamente. Exatamente. Aracaju, que sempre fala abaixo do nível do mar, eu nem sei como é que é esse negócio, é abaixo do nível do mar ou é nivelado. Eu sei que o canal está sempre com refluxo. As canais daqui sempre estão inundando as áreas ali na 13, Salgado Filho, né, essa região aí bastante. E aí eu gostaria até de destacar mais uma vez a importância que tem o corretor de seguros. Então, o síndico ele tem que se aliar, principalmente com os que tem garagem, né, subterrânea, e verificar uma seguradora que possa amparar o máximo possível aqueles eventos. Geralmente a gente vê muito em condomínios que já tem garagem subterrânea, ele já vem logo com a propositura, olha, eu estou preocupado com o alagamento. A gente já teve alguns episódios aqui, né? Os carros também que já possuem seguro, tem muitos carros também que já são segurados, que estão no condomínio, eles acionam o seguro dele. Então tem uma série de fatos que tem que ser avaliados, mas deve se aliar o síndico ao corretor de seguros para também prover essa cobertura de alagamento. Muito bem, o bate-papo hoje foi muito seguro.
Realmente, muito esclarecedor, né? Proveitoso. Para mim, foi enriquecedor. Eu só tenho a agradecer, doutor Tiago, né? E pena que hoje a gente não pôde estar também com o sócio Max, né? O Max estaria conosco. Mas teve uma reunião também, né? Sim, ele está trabalhando, o homem não para. Aqui todo mundo está seguro do seu trabalho, da sua função. Mas, assim, foi muito proveitoso, né? Os esclarecimentos aqui, teve até uma pergunta de um participante. Muito obrigado por ter mandado essa pergunta, né? Então, você que está aí com a gente até agora, muito obrigada, eu quero te agradecer. E também agradecer aqui ao doutor Tiago, ele que se dispôs a estar com a gente num programa de Olho no Condomínio, porque eles também estão de olho no condomínio, né? Esse programa está sempre com alguém que está de olho no condomínio. Então, eu queria que fizesse, doutor Tiago, as suas considerações finais, para que a gente possa depois, em outra oportunidade, estar junto novamente. Quem deve agradecimento somos nós por estar participando aqui, trazendo informação para o mercado de condomínios e estamos sempre à disposição para falar de seguros aí nessa área tão fantástica e que cresce muito, né, a área de condomínio. Então, é super necessária. Tem muitas coberturas, muitas coisas que a gente pode estar também orientando a todos os síndicos, administradores, todo esse público aí. Muito obrigado. E contatos. Você pode falar um contato aí para o pessoal entrar com vocês? Quem quiser falar com a Dose aqui, né, para fazer seguros de condomínio, vai ligar 79, o prefixo 3211-6811. Também poderá acessar o nosso site, www.doseseguros.com.br. Inclusive, a gente tem todos os mecanismos de contato, né? Então, vocês podem procurar a gente no Instagram, no Facebook, em qualquer local. A gente tem atendimento sobre todos esses canais que vocês desejarem. Que bom! E eu vou ficando por aqui, porque agora a gente vai descansar um pouquinho e eu vou comer um pouco mais do biscoito da Dose, que é uma delícia. Enquanto isso, você fique sabendo, porque eu vou estar sempre de olho no condomínio. Até a próxima!